Olá pessoal, vamos fazer então o segundo exercício aqui das curvas de transição. A gente já tinha feito um exercício antes, né? Era esse exercício aqui, em que a gente projetava uma rodovia para 100 km por hora e calculava então o comprimento de transição mínimo, máximo desejável para essa curva com essas características. A gente vai extrair desse enunciado aqui o raio de 600 metros e o ângulo central de 60 graus, tá? Agora vamos conhecer o segundo exercício. A gente tem esses dados, né, passados e a gente vai adotar agora o LS desejável que a gente tinha calculado antes, 120 metros. E queremos calcular os elementos da curva com transição, né, todos esses elementos que estão anotados aí. E depois fazer um croquis indicando os elementos calculados. Então vamos lá. Lembrando que a curva de transição, né, ela fica entre a tangente e a curva circular, serve para suavizar a entrada da força centrípeta, tanto a entrada quanto a saída. Essas são as equações que a gente vai utilizar para o cálculo de cada um desses componentes aí. Então vamos passo a passo. Primeiro, θS. Ele é o comprimento da transição dividido por 2 vezes o raio. Substituindo ali os valores, a gente tem o comprimento adotado 120 metros, dividido por 2 vezes o raio, que é 600 metros. Isso daí vai dar para a gente, então, 0,1. Reparem que as unidades aqui, eu tenho metro dividido por metro. Quando eu corto isso daqui, isso fica adimensional. Então, esse valor aqui só pode sair em radiano, tá? Então, lembrando que esse ângulo aqui é representado em radiano. Bem, XS é o comprimento da transição multiplicado por essa sequência aí de termos, né? Vejam bem, eu vou fazer passo a passo aqui para a gente entender um conceito. Então, eu multiplico 120, que é o comprimento da transição, e substituo aqui o θs por esse valor de 0,1 que a gente acabou de calcular. Eu vou fazer a conta, gente, aqui para cada termo. Olha lá. Então, são 120 metros vezes 1, que é do primeiro termo, 0,001 do segundo, e esse valor aqui muito pequeno no terceiro termo. Veja que a reticência aqui já sumiu quando a gente substitui os valores, né? Ela fica aqui só como representativo de que essa sequência continuaria. Bem, se eu for mais um passo adiante, multiplicar aqui os 120 metros por cada um desses três termos, olha o que acontece aqui. O primeiro termo vale 120, o segundo vai valer 12 centímetros e o terceiro vai valer muito, muito, muito pouco. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que realmente eu não tenho necessidade de continuar os termos aqui dessa sequência que estão representados pela reticência. Por quê? Porque eles vão influenciar muito pouco no nosso resultado final. Veja que quando a gente faz essa conta aqui, eu termino com 119,88 metros. Ou seja, a única coisa que influenciou esse resultado foi esse termo aqui. Esse aqui acabou nem afetando, né? Então, muito menos afetaria o próximo termo dessa equação. Então, é para a gente entender o conceito aí de que a gente pode simplificar, dado que a gente quer uma precisão de 2 casas decimais na unidade medida do metro, ok? Então, esse é o valor de xs. Adiante, a gente tem a equação para o ys, em que vale os mesmos conceitos que a gente acabou de ver, tá? Então, está ali a equação, a gente substitui os valores. A mesma coisa, eu fiz termo a termo aqui para a gente ver quanto que cada um vai afetar o resultado final. Aqui eles já multiplicados pelos 120 metros. Veja que o segundo termo aqui ele já pouco afeta, né, o nosso resultado. E a gente vai ficar aí no final, veja, com 4 metros mesmo, né? Isso aqui dá, na verdade, 3,999 alguma coisa. Então, a gente arredonda para 2 casas, 4,00. Muito bem. Então, temos xs e ys. O próximo termo que a gente precisa calcular aqui, a próxima variável, é Q. Então, ela é dada por essa equação. Na hora que a gente substitui os valores, xs recém-calculado, o raio que foi obtido lá no enunciado, e seno de 0,1, que é o θs. Lembrando, gente, que esse 0,1 está em radiano, então, a hora que eu vou calcular a função trigonométrica, eu preciso configurar lá minha calculadora, meu dispositivo, para radiano. Isso aqui resulta, então, em 59,98 metros. P, que é o afastamento, é
segue essa equação, substituindo os valores então de ys, calculado anteriormente, o raio do enunciado, θs, que a gente calculou também anteriormente, resulta em 1 metro de afastamento. TT, que é a distância que eu tenho entre o começo da transição e o ponto de interseção, ou entre o ponto de interseção e o final da transição de saída. A gente já vai entender isso lá no croquis. Veja, ele é dado por essa equação aí. Agora, o nosso ângulo central, AC, ele foi dado em graus, 60 graus. Como a gente está padronizando aqui, calcular tudo em radiano, vamos fazer a conversão. Vamos transformar esses 60 graus aí para radianos, tá? Então, eu vou multiplicar por π, dividir por 180, e eu chego então no resultado de 1,047 radiano, né, para o valor do ângulo central. Agora sim eu vou substituir aqui na equação esse termo para fazer o cálculo. Gente, aqui uma observação. Eu poderia tranquilamente fazer isso em graus, né? Calcular a tangente de 60 graus dividido por 2. Eu teria que mudar a configuração da minha calculadora, do meu dispositivo de cálculo, para graus. Para a gente evitar a confusão de ficar mudando de radiano para grau, de grau para radiano, e daqui a pouco acabar se confundindo, eu prefiro fazer a conversão de todos os valores para a mesma forma de medir que a gente está usando, e assim a gente não confunde, tá bom? Então vamos lá, o resultado aqui da tangente externa, 406,97 metros. Ainda tem mais algumas variáveis para a gente calcular, ΔC, que é o ângulo central menos 2 vezes θs. Como eu já converti o ângulo central para radiano, eu posso inserir aqui. Pessoal, aqui eu nem teria opção. Eu não poderia calcular o AC em graus, né? E misturar com θs em radianos. Ou eu teria que ter os dois ângulos em radianos, ou eu teria que converter o θs para graus para fazer a conta correta, tá? Estou optando por fazer a conta toda em radiano. E a gente chega então com o valor de ΔC de 0,847. Veja, eu posso converter isso, né? Multiplicar por 180 graus, dividir por π, a gente chega no valor de grau de 48,5 graus, né? Que é o equivalente a esse valor aí em radianos. Só para título de conhecimento. O próximo termo aqui é o do desenvolvimento do trecho circular. Desde o ponto que a transição de entrada termina até onde a transição de saída vai começar, eu ainda tenho um trecho ali de curva circular. Então eu vou calcular o comprimento desse trecho. Ele é dado por essa equação. A hora que a gente substitui aqui os valores, né, as variáveis, eu vou chegar aí com o valor de 508,32 metros. Por fim, a E, né, que é a distância do PI até o ponto mais próximo dele, dado por essa equação, que eu vou substituir. Veja que eu tenho uma função trigonométrica cosseno ali. De novo, né, o cuidado aí com a forma de calcular, radiano ou grau. Estamos usando radiano. E a gente chega no valor final, então, de 93,97 metros. Muito bem, a gente calculou todas as 9 variáveis que a gente precisava para resolver o exercício. E agora falta fazer o croquis. Então, eu vou pegar esse desenho básico aqui, que representa a entrada da transição, ponto TS, onde eu saio da tangente e entro na espiral, representado pela letra S. A transição ela vai até o ponto SC, então eu saio da espiral e entro na curva circular. Nesse pedaço intermediário tem a curva circular, que vai até o ponto CS, onde eu termino a circular e volto para a espiral, ou curva de transição. A transição de saída, né, espiral de saída, vai até o ponto ST, espiral tangente, onde eu volto aqui para o segmento em linha reta. Tá? Tem o PI, anotado lá em cima, né, o ponto de interseção das duas tangentes. E aqui estão os elementos que a gente acabou de calcular. Vamos vendo então um por um. Primeiro, o raio do trecho circular, que foi dado, né, de 600 metros, a gente está representando por essas duas linhas aí. Veja que ele só vale para o trecho circular, né? Esses 600 metros são medidos de SC a O e de CS até o ponto O lá no meio. Outros valores que foram dados, ou melhor, outro valor é o ângulo central de 60 graus, que ele aparece tanto aqui dentro da curva, como aparece aqui em cima, lá no PI. Lembrando que esse valor aqui, na verdade, é a deflexão.
Só que a gente já sabe, né, pelas propriedades geométricas da curva, que a deflexão tem o mesmo valor do ângulo central. Então, 60 graus, ou convertendo para radiano, 1,047. O próximo valor que a gente já adotou é o LS. Os 120 metros são esses que estão representados aí, tanto na transição de entrada quanto na transição de saída, tá? É a distância entre TS e SC ou CS-ST. Agora, os valores que a gente calculou, começando pelo θS. θS, pessoal, ele aparece nesses 3 locais aqui, ok? Ele vem antes da curva circular, depois da curva circular e também aparece aqui no centro, ó, entre o ponto onde a transição começa e onde a curva circular começa. Repara que essa linha aqui, né, esse ângulo, ele vai ter o centro dele, o centro de medida, numa posição que está fora aqui da nossa tela, né? Ele estaria bem lá embaixo, onde essa linha aqui encontra com a linha do raio da curva circular, tá bom? Então, esses 3 locais aí é onde o θS aparece. XS, pessoal. O XS é a projeção do comprimento da transição no eixo X. Mas que eixo X? Está aqui, ó, um detalhe. Se eu pegar aqui no TS e colocar um sistema de coordenadas XY, em que X está alinhado com a tangente e Y está em direção ao centro da curva, a projeção do comprimento da transição no eixo X, essa distância reta aqui, de 119,88 metros. Da mesma forma que o YS aparece aqui com uma projeção agora no eixo Y da transição, tá? Vai ter aqui 4 metros de comprimento. Isso valeria também simetricamente para o outro lado. Eu estou representando de um só para a gente não poluir demais o nosso desenho. Próxima medida é esse valor Q, que algumas vezes ele vai aparecer como K. Tá? Ele tem 59,98 metros. Ele é a distância entre o começo da transição até o ponto alinhado com essa linha aqui representada pelo ângulo central. Veja que o ângulo central está aqui no meio e termina nessa linha aqui. A gente poderia considerar, pessoal, que essa é a linha que delimitaria a curva circular caso ela fosse aplicada aqui nessa situação. Né? Se a gente tivesse só as tangentes e o trecho circular, é aí que estaria o início da curva circular. Como a gente teve que suprimir um pedaço da tangente e um pedaço da curva circular, a curva circular ficou menor lá no centro. Tá? Então, Q é justamente, a gente pode considerar que Q é a distância que a gente teve que suprimir da tangente para poder encaixar a curva de transição. O próximo valor, ele está aqui bem pequenininho, é o valor de P, que é o afastamento. Veja que ele é essa distância aqui entre a tangente e aquele ponto que a gente acabou de falar, que é onde a curva circular começaria. Veja, para a gente conseguir encaixar geometricamente a transição, eu não consigo colocar isso se eu tiver a tangente, a curva circular, e só pegar um pedaço dessas duas figuras geométricas. Eu preciso pegar a curva circular e afastar ela um pouquinho em direção ao centro. Então, esse afastamento aqui, nesse caso, é de 1 metro. Tá? Ele serve para a gente conseguir sair da tangente e encaixar aqui a transição certinho aqui com a curva circular, para que fique fluido, para que não haja nenhum encontro em ângulo aí que não favoreça o tráfego. Tá bom? A próxima variável é TT, que é a tangente externa, ou semitangente. Né? Essa medida que vai aqui do TS até o PI e do PI até o ST. É essa distância aqui que não vai ser executada em linha reta, porque nesse segmento a gente vai executar as 3 curvas. A transição de entrada, a curva circular e a transição de saída. Tá bom? Muito bem. Outro valor aqui, gente, o delta ou delta C. Né? O delta é o ângulo central só do segmento da curva circular. Ele foi calculado aqui em radiano, a gente converteu também para graus, né? Então, 48 graus e meio aqui, ou 0,847 radianos. Também temos, gente, o comprimento
da curva circular, que é o desenvolvimento dela, que vai de SC até CS. Está aqui calculado como 508,32 metros. E o E, que é a distância entre o PI e o ponto mais próximo do PI na curva, né? Que são esses 93,97 metros. Ok, pessoal? Esses são todos os valores que a gente calculou. Esse é o croquis elaborado aí com todos os valores representados nas suas devidas posições. E eu espero que tenha ficado claro e qualquer coisa vocês podem entrar em contato comigo. Tá bom? Lembra que o meu e-mail para contato na disciplina é bmedeiros@pucpcaldas.br ou vocês podem entrar em contato lá nas nossas plataformas virtuais também, tá joia? Muito obrigado pela atenção, gente, e até a próxima.